Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Nós estamos prontos para viver a semana do Dia do Amigo na Célula, e nós estamos também prontos para entrarmos aí, né, na virada da semana, o culto Eu Mais Um. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração, nós vamos trabalhar todos os meses para a gente sempre motivar o coração da igreja em nós estarmos conquistando. E a palavra de Deus diz para nós em Marcos 16, capítulo 15, eu vou ler aqui nessa versão, eu não combinei lá com o pessoal a versão, né? Eu vou ler aqui na João Ferreira, a revista e atualizada. Ela diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir todo mundo junto? Deixa eu ver o texto que está ali. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o mesmo, inclusive, né? Revista e atualizada. Vamos dizer todo mundo juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Agora vamos com mais força. Agora, quem disse? Quem disse? E disse-lhes. Quem disse? Jesus. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção, irmão. Jesus não é apenas um assunto de evangelismo, mas ele também é o nosso modelo. Um modelo de evangelista. Boa parte do ministério de Jesus aqui na terra, ele ocupou e ele dedicou à proclamação do evangelho. Ele não perdia tempo. Em todos os momentos, onde quer que ele estivesse, ele estava ministrando o evangelho. Quem está sendo discipulado pelo The Chosen aqui? Quem? Tem alguém? Tem algumas pessoas que estão assistindo, estão acompanhando, né? Estão sendo discipulados pelo The Chosen. Tem coisas que são fictícias, mas a maioria das vezes, né? A verdade, a base do texto ali, né? E você já percebeu que Jesus não perdia tempo. Em todos os momentos, ele encontrava o cego, ele ministrava o evangelho. Ele encontrava o curado, o enfermo, e ele ministrava a cura e ministrava a palavra, sempre acompanhado da palavra. Então Jesus, ele passou boa parte do ministério proclamando as boas novas. E em tudo, Jesus aplicava o padrão do multiplicador, ou seja, aquele que ele alcançava, logo depois ia e ministrava sobre a vida de alguém. Logo que Jesus falava, né, nós podemos ver várias experiências, vários textos sobre isso, nós vamos ver 3 exemplos nessa noite, mas a pessoa era curada e ela saía falando. A pessoa era tocada por Jesus e ela saía ministrando. Ou seja, aqueles que ele alcançava, logo se tornavam ministradores, missionários, cheios de compaixão e desejo de ganhar os amigos, de ganhar os familiares para Jesus, de levar a verdade. Então, queridos, eu e você, nós fomos tocados por Jesus, nós fomos chamados por Ele, e nós precisamos então, em todos os momentos da vida, onde quer que nós estejamos, nós precisamos proclamar esse evangelho. Então hoje nós vamos falar de 3 personagens aqui, que tiveram a sua vida mudada. Tiveram um encontro com Jesus, eles estiveram com Jesus e eles se tornaram então proclamadores. Eles se tornaram missionários, eles foram tomados de compaixão, eles foram envolvidos da compaixão e do amor pelo próximo, e então eles começaram a ministrar o evangelho, eles começaram a anunciar o evangelho. O primeiro personagem aqui é a mulher samaritana. Você conhece a história, mas nós vamos ler, porque não basta conhecer, nós precisamos ter cada dia mais o convívio com a palavra. Então vamos lá, do versículo 27 ao versículo 42. Olha o que diz o texto para nós.
Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha que interessante o verso 31. Nesse interim, nesse espaço de tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesouram o seu fruto para a vida eterna. E dessarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade, verso 39, creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo o quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, antes de falar, do contexto do samaritano, do contexto da mulher, você sabe toda essa história, nós já pregamos e nós repetimos várias vezes sobre o contexto, mas há 2 partes aqui nesse texto que me chamam a atenção. A primeira é a palavra de Jesus aos seus discípulos. Ele diz assim: olha, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos para a colheita. Meus irmãos, eu tenho orado ao Senhor, e a dor e o peso que tem trazido a minha alma, o meu espírito, é o seguinte: eu não quero perder a nossa geração. Nós não podemos perder a nossa geração. Nós não podemos perder a nossa geração. Os campos já estão brancos, estão prontos para a colheita, e nós somos os ceifeiros do Senhor para essa geração. Eu e você, nós fomos chamados, curados, libertos. Nós somos os ceifeiros. Nós não podemos ficar omissos, irmãos. Nós não podemos ser omissos. Nós fomos chamados. Agora, outra questão que me chama a atenção é a atitude da mulher. A atitude da mulher quando ela vê Jesus, quando ela conversa com Jesus, quando Jesus ministra ao seu coração, quando ela é curada, pelo toque de Jesus, ela faz o seguinte: ela larga tudo. Se você olhar um pouquinho o texto, vai dizer que ela largou os cântaros ali, ela tinha ido buscar água no poço de Jacó. Você conhece toda a história, mas quando ela conversa com Jesus, quando Jesus fala com ela daquilo que ele poderia ser na vida dela e daquilo que ele queria fazer, quando ela vê que ele é o profeta de Deus, ela larga os cântaros. Irmãos, largar os cântaros tem algum significado especial para nós. Irmãos, às vezes nós estamos trabalhando a nossa vida de maneira errada.
Às vezes nós estamos colocando a nossa missão, a nossa força no lugar errado. Aquela mulher deixou os cântaros. O que significa para nós? O que nós precisamos deixar hoje para corrermos e anunciarmos o Evangelho de Cristo? O que eu preciso deixar? O que eu preciso deixar? O que está acontecendo comigo? Ela deixa os cântaros. E sabe, meus irmãos, o resultado de deixar aquilo que nos impede de proclamar o Evangelho, o resultado é tremendo. Se você olhar para o texto, você vai ver que quando ela volta, ela não vem sozinha, ela vem arrastando uma multidão com ela. Ela chega na cidade, e eu imagino, e você também pode imaginar, eu acho que ela vai batendo de porta em porta. Eu não sei se Samaria era uma vila, se tinha rua, se tinha cruzamento, se tinha semáforo, eu não sei se tinha lombada, eu só sei que ela sai desesperada e ela vai dizendo: eu achei o Messias. Eu achei a salvação, eu achei o tesouro, eu achei aquilo que importa, vem comigo, está lá no poço, ele está lá. E aí vem uma multidão, e olha o que acontece com aquela multidão. A multidão diz: agora, não é mais pelo que você nos disse, mas é porque nós estamos vendo, porque nós estamos experimentando. Irmãos, tem muita gente precisando experimentar de Cristo, tem muita gente precisando experimentar de Jesus, e eu e você, nós somos os ceifeiros, e eu e você, nós somos a mulher samaritana da proclamação. Mas lembre, ela deixou os cântaros. Ela deixou os cântaros. Meu irmão, cântaros tem a ver com peso. Cântaros era o vaso, ou a botija, ou aquilo que ela devia carregar água, né? Cântaros tem a ver com peso. Sabe como é que aquela mulher carregava água? Ela colocava o jugo nos ombros, e de cada lado ia lá, para equilibrar o peso. Cântaros tem a ver com peso, irmão. O que você precisa deixar? O que está pesando a sua vida? O que está pesando a sua vida e não está deixando você anunciar o Evangelho de Jesus? O que está pesando a sua vida que você não está convidando ninguém para a sua célula? O que está acontecendo? O que está pesando a sua vida que você não está conseguindo convidar ninguém para o culto de domingo à noite? Qual é o peso? Talvez o seu testemunho pessoal? Veja, aquela mulher não era perfeita, mas ela teve um encontro com Jesus. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser perfeito, que você precisa ter um encontro com Jesus. O que está pesando? Qual cântaro você precisa deixar? Talvez o do comodismo. Talvez o eu vou colocar aqui, me perdoa, irmão, mas talvez o da preguiça de orar por alguém. Talvez o cântaro que você precisa deixar seja a procrastinação. Você até sabe que alguém precisa de Jesus. Você até entende que alguém precisa de Jesus e você fica pensando assim: amanhã eu vou mandar uma mensagem. Amanhã eu vou mandar uma mensagem. Amanhã eu vou mandar uma mensagem. E aí você nunca manda. Vai sempre deixando para depois. Aquela mulher, ela deixou. Irmão, outra coisa que esse cântaro representa é algo de valor. Algo de valor. Não é só peso, mas é algo de valor. O que ela foi fazer no poço, irmão? O que ela foi fazer no poço? Ela foi buscar água. Você imagina no deserto, num lugar árido, buscar água? Que valor que não tinha aquilo ali? Você já imaginou ela chegando em casa?
e pensando assim, agora eu preciso beber uma água refrescante, né? Porque eu caminhei. E ela deixou algo de valor lá. Irmão, será que nós não estamos apegados a valores errados na nossa vida? Será que nós não estamos apegados em valores errados? Tem o peso, mas tem valores. Tem valores. E aí, às vezes você pode estar apegado a valores errados. Vamos para frente? Acorda aí. Não vai dormir não. Não deixa não, repreende esse espírito de sono. Diz assim, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ser motivado, malhado. Eu quero estar diferente. A partir de amanhã eu quero estar como a mulher samaritana. Não nos seus pecados e delitos, mas eu quero estar como um proclamador do teu evangelho. Vamos para Marcos, capítulo 5, verso 18 a 20. Marcos, capítulo 5. Nessa nós temos a história do encapetado de Gadareno. Não é? Não é um endemoniado? Estava cheio de demônio. Olha o que diz o texto para nós. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 18 até o 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos lá. O que marca esse texto para nós? Você conhece a história. Estava lá esse homem que vivia em prisão. Esse homem vivia possuído por demônios. Era um homem perigoso. Era um homem rejeitado pelas pessoas. Ele era violento. Ele era solitário. Todo mundo temia ele. Tudo aquilo que tentavam fazer de bem para ele não funcionavam. Ele vivia fora da sua consciência. Querido, ele morava no cemitério. E parece que a cidade inteira não tinha compaixão dele. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. Um dia ele teve um encontro com Jesus e aconteceu uma conversão poderosa. Ele foi transformado, ele foi impactado pelo evangelho. E aí o que acontece com aquele homem? Ele quer seguir Jesus. É óbvio. Se Jesus mudou a minha vida, eu quero ir com ele. Se Jesus transformou algo em mim, eu quero ir com ele. E olha o que acontece. Jesus diz para ele, não, você não vai. Você não vai. Você vai fazer o caminho contrário. Você precisa voltar. Você precisa anunciar os seus. Olha o que diz o texto, irmão, abra a Bíblia aí e grava no seu coração. Olha o que diz o texto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vá para a tua casa. Simboliza o quê, irmãos? Família. Vá para a tua família. Ministre o evangelho na tua família. Para os teus, diz aqui a versão que nós estamos lendo. E anuncia tudo o que eu estou fazendo. Irmãos, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti. Sabe o que Jesus está ensinando esse homem aqui? Jesus não está ensinando esse homem a pregar o evangelho. Jesus está ensinando esse homem a testemunhar. Jesus está ensinando esse homem a testemunhar. Vá e diga tudo que o Senhor lhe fez. Irmão, o que você precisa fazer? Além de ser tomado de compaixão, você precisa apenas
falar daquilo que o Senhor lhe fez. O Senhor tem feito alguma coisa boa na sua vida? Amém? Amém ou não amém? Amém? O Senhor tem feito coisas boas na sua vida? Então proclame os feitos do Senhor na sua vida. O salmista vai dizer para nós: proclamarei os seus feitos. Nós precisamos simplesmente proclamar os feitos do Senhor. Sabe quando alguém vem e diz assim: ai, meu casamento está destruído. Ao invés de você falar, separa logo dessa desgraça, vai embora. Você diz, olha, no meu casamento o Senhor Jesus trabalhou desse jeito. Ele recuperou a minha vida conjugal. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, tá difícil no meu emprego, lá tem um monte de incircunciso filisteu, perseguidor. Aí você diz assim, sabe o que aconteceu, Jesus? Quando eu permiti Jesus trabalhar na minha vida, eu comecei a amar cada pessoa do meu trabalho. E o meu trabalho mudou. Irmão, ou acontece alguma coisa conosco, ou nós estamos brincando de um evangelho. O que Deus tem feito na sua vida? O que Jesus tem feito na sua vida? O que Jesus tem feito no seu casamento, na sua família? Proclame o que o Senhor tem feito. Irmão, não importa se é uma bênção financeira, não importa se é a vitória sobre um pecado, não importa se é uma restauração de um relacionamento quebrado, é tudo feito pelo Senhor. Proclame os feitos do Senhor. Sabe, lá na célula, nessa semana do Dia do Amigo, dentro do esqueminha que nós passamos, tem lá um testemunho pessoal. E o testemunho pessoal, você vai escolher alguém que vai testemunhar da conversão. E testemunhar da conversão é assim, ó, minha vida antes era assim. Eu era um tralha, eu era um perdido, eu era um vagabundo sem vergonha, eu não valia nada, eu era um desgraçado. Sem graça, sem a graça de Deus. Mas um dia eu encontrei Jesus. Não sei se foi no encontro com Deus, se foi numa palavra, numa pregação do pastor, eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou, a minha vida foi transformada, eu era um pinguço sem vergonha, eu era um caloteiro sem vergonha, eu era um vagabundo, mas quando Jesus me encontrou e quando eu encontrei Jesus, a minha vida transformou. E agora, eu pago as minhas contas, irmão. Hoje eu não vivo mais caído na beirada, nos becos e valados. Hoje eu sou transformado, a minha família é diferente. Hoje nós procuramos viver a graça e o amor do Senhor. Fala da conversão, irmão. Fala daquilo que Jesus fez na sua vida. Fala daquilo como Jesus impactou a sua vida, de como Jesus transformou o seu coração. É isso que nós precisamos fazer. Mas às vezes, irmãos, nós nos confundimos. Eu já me confundi muito. Eu já pedi perdão para o Senhor sobre isso. Eu já me confundi muito. Às vezes eu queria ser moralista. Eu chegava para a pessoa, você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que deixar Jesus mudar a sua vida. Não fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Fale de como Jesus transformou a sua vida. Fale daquilo que Jesus está fazendo hoje, daquilo que Jesus falou ontem, fez ontem, mas daquilo que Jesus está fazendo hoje. Olha que diz o verso 19, anuncie-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, se não fosse a compaixão de Jesus, irmão, nós estávamos na porta larga do inferno. Nós estávamos todo mundo no mármore do inferno, irmão. Jesus teve compaixão de nós. Jesus nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele enviou seu Filho, como o Cordeiro Santo, para morrer no meu lugar, para que eu pudesse viver uma vida transformada. É isso que nós precisamos fazer. Sabe o que acontece, irmãos? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Sabe o que acontece? Às vezes nós queremos ter curso. Pastor, tem que dar um curso de como falar de Jesus.
Pastor, nós temos que ter um curso de como que a gente aborda o não crente. A gente precisa ter um curso disso, um curso daquilo, quando na verdade nós só precisamos falar. O Espírito Santo é claro para nós, ele diz, olha, eu vos farei lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado. Eu e você só precisamos proclamar. Vamos para o último. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Mas fique tranquilo, meu irmão, que é 15 para as 10 já lá, tá? No relógio. Então, até 10 horas a gente termina. Eu vou ficar controlando aquele ponteiro lá. 10 horas a gente termina tranquilamente, tá? Se o ponteiro não andar, a gente vai até a hora que chega às 10, mas ele tá lá. Então, vamos falar do publicano beberrão? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, 27 a 32. Lucas capítulo 5, do 27 ao 32. Vamos ler também. Vamos fazer diferente para você acordar? Eu vou ler o 27 e você lê o 28. Aí está aqui na tela, tá bom? Aí eu leio o 29 e você lê o 30. Eu leio o 31, você lê o 32. Vamos lá? Combinado? Todo mundo junto? Vamos lá? Então eu vou ler o 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Vamos lá, 28, todo mundo junto. Agora o 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. 30. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 32. Irmão, esse texto fala para nós sobre o poder da mesa, o poder da célula, o poder de nós estarmos em comunhão. O publicano era alguém não bem visto pelos judeus. Por quê? Porque ele era um judeu que cobrava impostos do próprio povo. Então ele não era bem visto. Quando você encontrava um publicano, né, você queria distância dele, porque ele estava cobrando imposto do seu próprio povo. Mas Jesus estava passando ali, naquela fronteira, naquele lugar de cobrança, e ele fala então para Levi, para Mateus, vem e segue-me. Olha o que Levi fez. Levi preparou um banquete na casa dele. Preparou um banquete, mas note, Levi só levou pecadores. Levi só levou pecadores para lá. E aí Jesus estava no meio dos pecadores. Os fariseus ficaram arrepiados. Por que Jesus está agora no meio dos pescadores? Não, dos pecadores. Porque nos meios dos pescadores Jesus sempre esteve, não é? E Jesus está no meio dos pescadores. Mas, aqui no caso, é pecadores. Então veja, ele vai e ali ele dá um banquete. Aquilo que nós vamos fazer no dia do amigo, nós vamos preparar uma boa refeição, mas nós vamos convidar os amigos. Nós vamos convidar os doentes. Nós vamos convidar os necessitados. É isso que o texto está dizendo. Olha lá o verso 32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmão, nós podemos observar que Jesus não quer nos arrancar abruptamente do nosso círculo social, pois é exatamente aí que está a nossa maior zona de influência e de autoridade. O lugar onde nós nos movíamos antes do nosso encontro com Jesus é o nosso primeiro campo missionário.
a comunidade onde já estamos inseridos é o lugar mais apropriado para compartilharmos a nossa fé. O que esse texto está dizendo para nós? O que esse texto quer nos ensinar? Olha, que Jesus não veio tirar você do mundo. Eu vou tirar você do mundo agora, eu vou colocar você numa caixinha e agora você não tem mais contato com nenhum pecador. Agora você vai viver da casa para a igreja, da casa para a célula, da célula para a casa, da casa para a igreja. Não, nós estamos na sociedade, irmãos. É lá na sociedade que nós precisamos influenciar. E Levi influenciou, e Levi chamou ali os seus companheiros e os seus amigos da sociedade, de onde ele estava. Sabe, ele prontificou, ele colocou a sua casa à disposição, ele preparou um banquete, ele serviu Jesus e serviu aqueles que estavam com Jesus e os seus convidados. Olha que coisa impressionante, meus irmãos, olha que coisa poderosa. Aquele homem, eu posso dizer para você o seguinte, que quando Levi se converteu, o seu bolso também se converteu. Levi se converteu, Levi aceitou chamar de Jesus, o bolso dele também aceitou. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Cara, primeiro ele colocou a casa dele à disposição do Senhor. Irmão, não tem prazer maior para mim do que na quarta-feira ver a minha garagenzinha lá da casa pastoral lotadinha. 18, 20 pessoas, não tem prazer maior. Marli sabe, 6h30 a gente já começa. A Marli já fala, hoje eu acho que eu vou fazer um chá para a célula. E aí daqui a pouco ela fala, marido, você precisa tomar um banho e arrumar as cadeiras. A gente, enrola um pouco, às vezes chega meio atrasado. Irmão, na quarta-feira eu nem posso colocar o carro na garagem. Depois do meio-dia eu não posso estacionar na garagem mais. Às vezes o carro fica no sol. A Marli fala, já passei pano na garagem, porque hoje é dia de célula. Aí eu tenho que ficar, o carro fica no sol, aí eu tenho que sair depois do almoço, já saio suado de casa. Mas ela não deixa eu estacionar lá. E a gente quer estar sempre melhorando. Pastor, mas é muito gasto na célula, meu irmão. A gente não cobra. Irmãos, nós colocamos guardanapo, nós colocamos os copos, nós colocamos os nossos bens à disposição do Senhor. Nós não podemos reclamar. A gente vai lá, compra um salgadinho, a gente faz alguma coisa. Sabe? Não é o contexto todo, não é toda a célula que é churrasco, mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Sabe, queridos, eu creio, e por mais que muitos irmãos, alguns não estão envolvidos, alguns, meio que, as coisas estão meio assim, irmão, eu acredito demais nessa visão. Querido, eu não canso de testemunhar aqui para vocês o primeiro culto de quarta-feira que eu fiz aqui nessa igreja, nesse lugar, nos banquinhos que tinha aqui, cheio de cupim aqueles banquinhos. Nós tínhamos 14 pessoas, 4 eram da minha casa. Na quarta-feira seguinte, o que aconteceu? Tinha 9. 4 eram da minha casa. Eu falei, já comecei perdendo os irmãos da oração. Primeiro ministério, segunda quarta-feira, falei, acabou comigo. Irmãos, o tempo que nós tivemos mais irmãos aqui nos cultos de quarta-feira foi quando nós tivemos aquele curso de libertação com o pastor Olívio. Nós chegamos a 37 pessoas num culto. Irmão, depois que o pastor Olívio, depois de quase um mês ministrando, foi embora, voltou os 14. Aí eu fui para BH, voltei empolgado, apaixonado pela visão, comecei a trabalhar. Irmãos, na quarta-feira na minha casa, às vezes nós temos 20 pessoas, às vezes nós temos 16, já estou no lucro da quarta-feira que tinha aqui. Mas na casa do Clodoaldo, na casa
da dona Mirene, às vezes tem 30. Aí somo com a casa do Willington, somo com a casa... Irmão, eu reúno na quarta-feira, só a nossa rede, irmão. Estou falando só da rede que eu estou vivendo. Na semana retrasada, ainda não tinha acontecido a célula das mulheres, e o Harry colocou lá na nossa rede. Quase 80 pessoas na quarta-feira. As nossas células são... Só a Valdirene que está fora da visão, mas tudo bem. É toda na quarta-feira. As nossas células são tudo na quarta. Quase 80 pessoas. Nunca num culto de quarta-feira eu consegui reunir 80 pessoas aqui. Isso só contando a nossa célula. E existem outras células na quarta. Na rede branca, existe pelo menos 3 células na quarta. Então você vê, eu acredito muito nessa visão, meu irmão. Eu acredito que a nossa casa pode ser um ambiente de salvação. A nossa casa pode ser um ambiente de salvação. Mas eu quero voltar naquilo que é essencial. Talvez, você se converteu, mas o seu bolso ainda não. Talvez você se converteu, mas você ainda está falando, na minha casa é minha casa. O Levi não pensou assim. Levi não pensou assim. Eu não sei como é que era a casa de Levi. Provavelmente era uma boa casa. Ele era funcionário público, né? Quem é funcionário público aqui? Levanta a mão. Tem um pouco aí, Clodoaldo. Né? Provavelmente eram... Não estou falando mal dos funcionários públicos, tá, meus irmãos? Só estou dizendo que tem uma condiçãozinha melhor de vida. Só isso. Provavelmente Levi tinha uma condição melhor de vida que a maioria de nós. Não é verdade? Provavelmente. Mas ele colocou à sua disposição, ele colocou à disposição do Senhor. Senhor, na minha casa. Queridos, outra lição preciosa que nós podemos aprender com esses 3 missionários é que não é necessário um longo período de estudos, treinamentos. Eles tinham a ferramenta mais preciosa de todas, o próprio testemunho de transformação. Como o apóstolo Paulo afirmou, Cristo em nós, esperança da glória. Não temos nada contra você buscar preparo, treinamento, né? Outro dia fiquei muito feliz, a Dani me mandou um recortezinho, pastor, estou pensando em fazer esses cursos aqui. Eu falei, vai lá, minha irmã, vai lá, que é bom. Irmãos, falar nisso, aproveitando, a Fabapar tem um curso gratuito chamado Obreiro Aprovado. É isso que você está fazendo, Dani? Não? Tem um curso gratuito, entra lá na Fabapar, Obreiro Aprovado. É gratuito, online, faça esse curso. Se prepare. Nós não temos nada contra curso. Eu estou fazendo uma pós. Nós não temos nada contra curso. Mas a expectativa, meu irmão, não é assim. Eu vou primeiro fazer um curso para depois eu proclamar o Evangelho. Eu vou fazer um curso para eu poder saber testemunhar. Não, testemunhe daquilo que Jesus está fazendo na sua vida hoje. Testemunhe daquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Esse é o testemunho, esse é o testemunho transformador. Esse é o testemunho transformador. Quanto mais informação, melhor para o reino. Porém, não deixe as oportunidades passarem. Não deixe as oportunidades passarem. Irmãos, eu lembro, quero dar um testemunho aqui para vocês. Né? Porque existe testemunho e existe testemunho. Então eu quero dar um testemunho. Eu estava vindo uma vez de Campo Largo para Curitiba, sentado no ônibus, e eu estava lendo um devocional. Um devocional qualquer, né, que a gente ganha aí. E aí, sentado do meu lado, tinha um homem, e eu via que ele estava lendo o devocional junto comigo, e eu até demorava a mudar a folha do devocional, porque eu estava esperando ele terminar de ler, né? Mas quando chegou no ponto final, sabe o que eu fiz, irmãos? Fechei o devocional e fui embora. Irmão, que vergonha, irmão.
Espírito Santo, mas me bateu na cara na hora. Falou assim, você podia, ao menos, infeliz, ter dado o devocional para ele, eu te dava outro. Você podia ter entregado o devocional e dito assim, Deus te abençoe, filho, leva aqui esse devocional. Eu preferi ler o devocional. Irmão, nem sei mais o que estava escrito naquele devocional, mas podia ter transformado a vida daquele homem. O que eu quero dizer com isso, querido? Não perca a oportunidade. Se preciso for, abra mão de valores pessoais que você tem amado tanto. Lembre-se, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto você fecha os seus olhos, eu quero contar uma história para você. Eu já contei ela aqui, mas eu quero contar de novo. Feche os seus olhos. Eu quero contar de novo essa história. Conta-se que um missionário muito experiente foi servir em uma aldeia indígena no centro do continente africano. Então, aquele missionário, cheio de amor pela obra de Deus, imbuído da sua missão, tomado da sua missão, ele preparou uma série de estudos baseado em João 3,16. Ele traduziu para o dialeto daquele povo e ele começou a ministrar todos os dias, João 3,16. Se você não lembra, eu quero refrescar a sua memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele missionário ficava naquela aldeia, dia e noite, ministrando João 3,16. Passou-se uma semana, a segunda semana, a terceira semana, era uma série de mensagens. Ele pregou pelo menos quatro semanas daquela série de mensagens em João 3,16. Mas uma noite, irmão, minha irmã, de madrugada, bate à sua porta um daqueles moradores, um dos moradores da aldeia, e vem para aquele missionário e diz, sabe, eu já preparei a minha mochila, eu já preparei uma viagem e nessa manhã eu estou indo a mais ou menos 100 quilômetros daqui para a próxima aldeia. E lá eu vou falar para aquele povo tudo aquilo que você tem nos ensinado de João 3,16. Sabe, o missionário tomado de amor, de paixão pela palavra de Deus, ele diz então para aquele homem o seguinte, mas espera aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer lá? Como é que você vai pregar o evangelho se você só conhece esse versículo? A resposta daquele homem foi impressionante. A verdade, mestre, a verdade, pastor, a verdade, missionário. É verdade mesmo, eu só sei esse versículo. Mas na aldeia para onde eu vou, eles ainda não sabem nenhum. Queridos, você sabe muita coisa de Jesus. E para o mundo lá fora, que não conhece um versículo, não conhece um milagre de Jesus, não experimentou o toque de Jesus, você é esse missionário que precisa ir e falar, não,
Tem gente lá fora que não conhece. Tem gente lá fora que precisa ser tocado. Tem gente lá fora. Tem gente lá fora que ainda não experimentou o amor de Jesus. Tem gente lá fora que não experimentou a compaixão de Jesus. Tem gente lá fora que não foi tocado, curado e que carrega peso na vida e na alma. Tem gente lá fora. Talvez, meus irmãos, assim como a mulher samaritana, talvez você vai encontrar os rejeitados. A mulher samaritana era rejeitada. Talvez você vai encontrar os rejeitados. Talvez você vá encontrar os endemoniados. Mas, ainda pensando no gadareno, talvez você vá encontrar os da sua família. Os seus, que ainda não são salvos. Talvez, meu irmão, minha irmã, como Levi, você vai abrir a sua casa, vai preparar banquetes e vai convidar aqueles que são os enfermos de alma e de espírito. Vai convidar aqueles que estão imersos em pecado, em cegueira espiritual, em destruição de vida, no casamento, enfrentando depressão, enfrentando crise. Talvez a sua casa se torne um ambiente de salvação para todos aqueles que já não têm mais esperança de vida. Os rejeitados, os excluídos. Eu quero finalizar esse tempo orando com você, mas antes eu preciso ler Isaías 6:8. O texto diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez nessa noite o Senhor te chame, o Senhor te desafie para dizer um sim poderoso a Ele, diante dessa convocação, onde você está sendo chamado para ser um evangelista, um missionário, aquele que vai anunciar as boas novas, aquele que vai testemunhar do poder daquilo que Jesus tem feito e tem sido na sua vida. E eu quero terminar esse tempo dizendo: a minha alma está dolorida. O meu coração está entristecido, porque eu não quero perder a minha geração. Eu não quero perder ninguém. Eu não quero. Irmãos, nós precisamos de um batismo de compaixão pelo perdido. Nós precisamos que esse amor da nossa visão e da nossa visão encarne o nosso coração, encarne a nossa vida, toma forma em nós, para que a gente veja a nossa geração sendo salva. Eu quero convidar você a ficar em pé, com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Diminui as luzes para nós, fazendo favor. Querida, eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas se você quiser vir à frente, venha, como voto de compromisso ao Senhor. Você tem liberdade nesse tempo. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas se você quiser vir e se colocar dizendo: Senhor, eis-me aqui.
Você pode vir, pode sair do seu lugar. É sua casa, é sua igreja, é sua igreja. Você pode sair do seu lugar e se dobrar aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, eu estou me colocando à disposição. Você quer fazer isso? Saia do seu lugar. Eu não vou incentivar você, eu não vou fazer um apelo para você vir para frente. Se você quiser, você vem. Você vem, toma posição diante do Senhor. É a sua posição, não é minha. Mas eu quero fazer um apelo ao seu coração nessa noite. Quero fazer um apelo ao seu coração, amém. Já tem uma pessoa aqui na frente, glória a Deus. Que seja o homem de paz, mulher de paz dessa cidade. Glória a Deus, desse bairro. Amém. Pessoas estão vindo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas estão dizendo: Senhor, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Senhor, eu quero. Mas eu quero fazer um apelo ao seu coração nessa noite. E o meu apelo vai ser diferente dos demais apelos. O meu apelo nessa noite é por uma entrega racional ao Senhor. É por uma entrega racional ao Senhor. O que eu quero dizer com isso para você, queridos? Essa mensagem já foi pregada aqui. Querido, você já ouviu várias mensagens dizendo a você que você precisa ministrar o Evangelho, que nós estamos vivendo num mundo difícil. Mas sabe, meu irmão, eu quero que você faça uma escolha racional de viver para o Senhor. Não uma escolha emocional, uma escolha racional. E para isso eu quero que você, aí na sua cadeira, aonde você está, se você puder, se ajoelha, se você quiser, e diga: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor agora, para fazer diferença, na minha célula, no meu bairro. Senhor, abra os meus olhos, para eu ver aqueles que o Senhor quer alcançar. Abra os meus olhos. Você pode fazer essa oração? Você pode fazer isso agora? Irmãos, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros com Jesus. Nós estamos vivendo muitas vezes uma vida, um cristianismo infrutífero. Nós fomos chamados para dar muitos frutos. E talvez a gente esteja vivendo uma vida infrutífera. Deus amado, nós queremos, Pai, eu quero, Senhor, viver uma vida frutífera. Eu quero viver uma vida frutífera, Senhor. Eu quero viver uma vida na Tua presença. Senhor, eu quero ser um proclamador da Tua palavra. Senhor, eu quero liderar uma célula que cresça, proclamando o Evangelho. Senhor, eu quero, Senhor, ministrar aqueles que estão perdidos. Eu conheço tantos perdidos. Senhor, me dê sabedoria e direção. Me dê sabedoria e direção, Pai. Deus, que eu possa me colocar à disposição do Senhor e orar como Isaías e dizer: eis-me aqui. Sabe, Senhor, que eu não precise, Senhor, que eu possa ser como a mulher samaritana, que bebeu da água e saiu proclamando. Senhor, que eu possa ser como aquele gadareno, liberto, e proclamar para minha família. Senhor, que eu possa ser como Levi, reunir em torno da mesa, Senhor, aqueles que hão de ser salvos. Em nome de Jesus, trabalha o nosso coração. Senhor, essa semana nós vamos viver o dia do amigo na célula. Senhor, que eu possa levar uma pessoa, Senhor, e que eu possa dizer: olha, aqui é um grupo de amigos que amam uns aos outros e amam Jesus acima de todas as coisas. Pai, domingo que vem é o nosso culto do Eu Mais Um. Senhor, que eu possa trazer alguém, que eu possa mover o coração, Senhor, no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, e trazer mais uma pessoa para o Senhor.
Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Fala, Senhor, ministra ao nosso coração. Ministra ao nosso coração. Ministra ao nosso coração. Oh, Deus, nos chama, Senhor. Nos chama, Senhor. Nos chama. Deus, em nome de Jesus, toma as pessoas que estão aqui à frente, que estão fazendo um compromisso mais profundo com o Senhor. Toma em tuas mãos. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, faz a tua obra. Faz a tua obra em mim, Senhor. Faz a tua obra em mim. Em nome de Jesus. Amém. E amém.